Há uma verdade que poucas famílias se atrevem a admitir em voz alta. Nem todos os problemas entre pais e filhos vêm da criação. Nem toda dificuldade relacional é resultado de traumas da infância ou de erros parentais. Às vezes, apesar de ter oferecido amor, limites razoáveis e atenção consistente, você se depara com um filho que opera a partir de um padrão completamente diferente. Um filho que não consegue assumir responsabilidade, que carece de empatia genuína, que manipula constantemente, que precisa ser o centro do universo familiar, não porque você falhou como pai ou mãe, mas porque ele desenvolveu o narcisismo como estrutura central da sua personalidade. E reconhecer isso, admitir isso, confrontar isso, é uma das experiências mais dolorosas que um pai pode enfrentar, porque a cultura te treinou a acreditar que, se seu filho tem problemas, a culpa é sua, que, se ele demonstra comportamentos destrutivos, é porque você não deu amor suficiente, atenção suficiente, recursos suficientes, que todo problema em um filho é reflexo direto de falhas parentais. Mas isso é mentira. Nem toda psicopatologia é causada pela criação. Alguns padrões de personalidade se desenvolvem apesar de uma criação razoável. E o narcisismo é um deles. Marco Aurélio, que era pai além de imperador, escreveu algo sobre aceitar realidades difíceis em pessoas próximas. Aceite as pessoas como elas são, não como você deseja que sejam. E quando você aceita a natureza real delas, deixa de se torturar tentando mudar o que não está sob o seu controle. Isso não significa desistir do seu filho. Não significa abandonar toda a esperança de uma relação saudável. Significa reconhecer, com honestidade brutal, o que você está enfrentando de fato. Não a versão idealizada de quem você gostaria que ele fosse, mas a realidade de como ele opera agora. Porque enquanto você operar a partir da negação, enquanto continuar acreditando que, se eu apenas encontrar a forma certa de alcançá-lo, ele vai mudar, você permanecerá preso em ciclos destrutivos, onde você dá mais, onde justifica comportamentos inaceitáveis, onde se culpa por padrões que não causou, e esse ciclo não destrói apenas você. Ele perpetua exatamente os padrões narcisistas que precisam ser confrontados. Sêneca, que também era pai, escreveu algo específico sobre relações com pessoas incapazes de reciprocidade. Não desperdice sua vida tentando tirar água de um poço seco. Reconheça quando alguém é incapaz de dar o que você precisa e ajuste suas expectativas a essa realidade. Isso soa duro quando se trata do seu próprio filho, mas é exatamente a clareza de que você precisa se estiver lidando com narcisismo real. Porque o filho narcisista não opera a partir da mesma estrutura emocional que você. Não processa relações da mesma forma. Não sente responsabilidade da mesma forma. Não vivencia empatia da mesma forma. E enquanto você continuar esperando que ele responda como se o fizesse, continuará ferido, confuso e se culpando. Epicteto ensinava algo radical sobre relações com pessoas narcisistas. Não espere que um cego veja. Não espere que um surdo escute. E não espere que alguém sem capacidade de empatia genuína responda com empatia. Não importa o quanto você peça. O filho narcisista não carece de empatia porque você falhou em ensiná-la. Ele carece de empatia porque sua estrutura de personalidade narcisista impede o desenvolvimento de empatia genuína. Isso não é culpa sua, é a realidade dele. E reconhecer essa realidade não é desistir, é começar a operar a partir da clareza e não da negação. O que segue são 10 sinais específicos que identificam narcisismo real em um filho. Não birras normais da adolescência. Não rebeldia temporária típica do desenvolvimento. Não egocentrismo infantil, que se supera com a maturidade. Mas padrões persistentes que indicam
uma estrutura narcisista de personalidade. Esses sinais não são confortáveis de reconhecer, porque admitir que seu filho opera a partir do narcisismo é admitir que a relação que você tem não é a relação que imaginou, que provavelmente nunca será a relação que você esperava, que exigirá limites mais rígidos do que você gostaria de estabelecer. Mas essa admissão dolorosa é exatamente o primeiro passo para se proteger da manipulação constante e para estabelecer a única forma de relação que pode funcionar com uma pessoa narcisista. Uma relação baseada em limites firmes, não na esperança de uma mudança fundamental. Antes de continuar, antes de explorarmos os 10 sinais que lhe darão uma clareza devastadora, você precisa fazer algo além de ouvir passivamente. Você precisa declarar um compromisso específico. Não um pensamento privado que você esquece quando sente culpa por julgar seu filho. Não uma intenção vaga que se dissolve quando ele te manipula com lágrimas ou explosões. Uma declaração pública que cria responsabilidade real. Vá aos comentários agora mesmo e escreva exatamente isto. Vejo a realidade de quem ele é, não a fantasia de quem eu gostaria que fosse. O que? Essas palavras não são abandono do seu filho. São o reconhecimento de que você tem operado a partir da negação, tentando mudar padrões que não estão sob seu controle, culpando-se por comportamentos que não causou, e de que decidiu que ver a realidade com clareza, por mais dolorosa que seja, é melhor do que permanecer em uma negação destrutiva. Faça isso agora. Pause este áudio. Vá aos comentários. Escreva. Vejo a realidade de quem ele é, não a fantasia de quem eu gostaria que fosse. Esse ato de declaração pública torna seu compromisso com a clareza real de uma forma que o pensamento privado nunca consegue. Os estoicos compreendiam o poder de nomear verdades incômodas publicamente. Sabiam que, quando você declara algo externamente, quando torna isso visível, cria uma força que multiplica dramaticamente sua capacidade de agir de acordo com essa verdade. Porque já não é apenas uma suspeita privada que você pode negar quando seu filho age momentaneamente de forma diferente. É um reconhecimento que outros viram. E essa visibilidade cria responsabilidade que transforma a observação em ação. Este não é um exercício de patologizar seu filho. Não é uma desculpa para desistir ou abandoná-lo. É um reconhecimento honesto de padrões específicos que indicam narcisismo real. Porque somente quando você reconhece o que está enfrentando, de fato, pode se proteger da manipulação e estabelecer os limites necessários. E esses limites não são punição. São a única forma de relação sustentável com uma pessoa narcisista. Primeiro sinal: nunca aceita responsabilidade pelos próprios erros. Há uma diferença absoluta entre alguém que comete erros e os admite com dificuldade e alguém que literalmente não consegue admitir erro algum. O filho narcisista pertence à segunda categoria. Não importa quão óbvio seja o erro, não importa quanta evidência exista, não importa quantas pessoas confirmem o que aconteceu. Você jamais ouvirá um "eu errei" genuíno, porque admitir erro, para a mente narcisista, não é simplesmente reconhecer que fez algo errado. É destruir completamente a imagem perfeita que construiu de si mesmo como centro do universo. E essa destruição é literalmente intolerável para sua estrutura psicológica. Marco Aurélio escreveu algo sobre pessoas incapazes de aceitar responsabilidade. Aquele que nunca admite estar errado não é forte, é frágil. Tão frágil que o menor reconhecimento de imperfeição ameaça romper toda a sua identidade. Essa fragilidade é exatamente o que impulsiona a incapacidade narcisista de aceitar responsabilidade. Não é força, é fraqueza disfarçada de arrogância. Porque a pessoa genuinamente segura consegue admitir erros sem que sua identidade colapse.
A pessoa narcisista não consegue. Sua identidade depende inteiramente de manter a ilusão de perfeição. Então, quando algo dá errado, você observará um padrão específico e previsível. Primeiro, negação direta. Isso nunca aconteceu. Não foi assim. Você está lembrando errado. Se a negação direta não funciona, porque há evidência irrefutável, vem o segundo passo. Minimização. Não foi tão grave. Você está exagerando. Você é sensível demais. Se a minimização não funciona, terceiro passo. Desvio. Mas você também. Se você não tivesse feito X, eu não teria. E quando você fez aquilo? Se o desvio não funciona, quarto passo. Vitimização. Você sempre me ataca. Nunca é suficiente para você. Não importa o que eu faça, sempre está errado. E se nada disso funciona, o passo final. Explosão ou retirada dramática. Raiva desproporcional que torna impossível continuar a conversa. Ou silêncio punitivo que te castiga por ter ousado apontar o erro. O que nunca acontece em todo esse ciclo é a aceitação genuína de responsabilidade. Nunca Você tem razão. Eu errei. Sinto muito de verdade. Sêneca observava isso em pessoas narcisistas de Roma. Aquele que investe mais energia em evitar admitir um erro do que a que seria necessária para corrigi-lo, revela algo devastador. Sua imagem é mais importante do que a verdade. Esse é exatamente o padrão do filho narcisista. A enorme quantidade de energia investida em evitar responsabilidade, as justificativas elaboradas, as narrativas alternativas, as explosões defensivas. Tudo isso exige mais esforço do que simplesmente admitir. Eu errei. Mas admitir o erro é impossível, porque sua estrutura narcisista não permite enxergar falhas próprias sem colapso de identidade. Epicteto ensinava algo específico sobre se relacionar com pessoas assim. Não espere que quem é incapaz de aceitar responsabilidade mude porque você pediu com clareza suficiente. A incapacidade não é falta de compreensão. É estrutura de personalidade. Isso é crucial de entender. Não é que seu filho narcisista não entenda que deveria assumir responsabilidade. É que sua estrutura narcisista torna essa aceitação impossível, sem destruir sua autoimagem. E preservar a autoimagem perfeita é mais importante para ele do que qualquer relação, qualquer verdade, qualquer consequência. A prática que revela se esse padrão está presente no seu filho é desconfortável, mas esclarecedora. Pense nas últimas 5 vezes em que seu filho cometeu um erro claro e inegável. Em quantas dessas vezes ele assumiu responsabilidade genuína, sem desvio, sem justificativa, sem se colocar como vítima? Se a resposta honesta for nenhuma, ou talvez uma sob pressão extrema, mas depois voltou atrás, você está vendo esse padrão narcisista. Não rebeldia normal da adolescência, não imaturidade temporária, mas uma incapacidade estrutural de aceitar responsabilidade. Marco Aurélio também alertava sobre o custo de se relacionar com pessoas assim. Aquele que nunca aceita responsabilidade fará de você o responsável por tudo, porque seu mundo não permite que ele seja a fonte dos problemas. Então, alguém precisa ser. Isso explica por que você se sente constantemente culpado na relação com um filho narcisista. Não porque você seja realmente a causa de todos os problemas, mas porque a incapacidade dele de aceitar responsabilidade exige que alguém carregue essa carga. E, como pai ou mãe, você se torna o alvo mais fácil para projetar toda a responsabilidade. Cada conflito vira sua culpa. Cada problema é resultado das suas falhas. Cada dificuldade existe porque você nunca o entendeu. E se você aceita essa narrativa, se internaliza essa culpa, perpetua exatamente o padrão que o mantém narcisista, porque confirma a história interna dele. Ele é perfeito, você é o problema.
Sêneca encerrava suas observações sobre isso com algo brutal. A pessoa que nunca é responsável por nada nunca cresce, porque crescer exige reconhecer erros e aprender com eles. E quem não consegue fazer o primeiro é incapaz do segundo. Essa é a tragédia do filho narcisista. Ele não apenas te machuca com sua incapacidade de aceitar responsabilidade. Ele machuca a si mesmo, porque sem a capacidade de reconhecer erros, não há aprendizado, não há crescimento, não há maturidade genuína. Ele permanece preso em padrões destrutivos enquanto culpa o mundo pelas consequências das próprias ações. E você não pode mudar isso. Não importa o quanto tente, o quanto explique, o quanto modele a aceitação de responsabilidade, porque não é falta de exemplo, é uma estrutura de personalidade que não permite aquilo que seria necessário para mudar. Segundo sinal, carece completamente de empatia real. Há uma diferença devastadora entre alguém que possui empatia, mas às vezes falha em expressá-la, e alguém que fundamentalmente carece da capacidade de empatia genuína. O filho narcisista pertence à segunda categoria. Ele não consegue se colocar verdadeiramente no lugar do outro. Não consegue sentir a dor alheia como se fosse sua. Não consegue priorizar o bem-estar de outra pessoa acima da própria conveniência. Não porque não queira, mas porque sua estrutura narcisista impede o desenvolvimento de empatia real, e isso se manifesta de formas específicas que você provavelmente já vivenciou repetidas vezes. Quando você compartilha algo doloroso que está vivendo, não recebe empatia. Recebe uma de 3 respostas. Minimização. Não é tão grave. Outras pessoas passam por coisa pior. Pelo menos não é. Desvio para si mesmo. Você acha que isso é difícil? Deixa eu te contar o que eu estou passando. E 6. Ou indiferença total. Mudança de assunto. Resposta superficial. Olhar vazio que revela que ele não está processando sua experiência de forma alguma. O que você nunca recebe é empatia genuína. Presença real com a sua dor. Reconhecimento de que o que você sente importa. Marco Aurélio escreveu algo sobre pessoas incapazes de empatia. Aquele que não consegue sentir o sofrimento alheio não é forte, é vazio. E esse vazio, onde deveria existir conexão humana básica, é exatamente o que o torna incapaz de relações genuínas. Essa é a tragédia do narcisista. Ele não apenas causa dor por falta de empatia. Ele vive sem a conexão profunda que a empatia torna possível. Por isso, todas as suas relações são superficiais, transacionais, baseadas no que os outros podem fazer por ele. Nunca genuínas, nunca profundas, nunca baseadas em conexão emocional real. Sêneca observava isso de forma específica em pessoas narcisistas. Aquele que só consegue ver o mundo a partir da própria perspectiva, vive em uma prisão com população de 1. E essa prisão é mais solitária do que qualquer cela física. Mas o filho narcisista não vivencia essa solidão da forma como você vivenciaria. Porque sua falta de empatia faz com que ele não anseie por conexão genuína da maneira que pessoas empáticas anseiam. Ele anseia por admiração, atenção, validação da própria superioridade, mas não anseia por ser conhecido profundamente, amado incondicionalmente, aceito por completo, porque essas experiências exigem vulnerabilidade, e vulnerabilidade exige admitir imperfeição. E admitir imperfeição destrói a autoimagem narcisista. Epicteto ensinava algo específico sobre reconhecer a falta de empatia. A pessoa com empatia pode discordar de você, mas reconhece que a sua experiência é válida. A pessoa sem empatia só consegue ver a sua experiência como errada se ela difere da dela. É exatamente isso que você experimenta com um filho narcisista. Ele não apenas discorda da sua perspectiva, ele invalida completamente a sua experiência. Você não deveria se sentir assim. Você está sendo irracional.
Sua reação é exagerada. Cada uma dessas frases nega a validade da sua experiência interna, porque, para o narcisista, apenas a experiência dele é real e válida. A sua é considerada errada se não coincide com a dele. A prática que revela se o seu filho carece de empatia genuína é brutalmente clara. Lembre-se das últimas vezes em que você compartilhou vulnerabilidade real com ele. Dor verdadeira. Dificuldade séria. Ele respondeu com presença empática, com algo como "isso deve estar sendo muito difícil para você". Criou espaço para a sua experiência sem torná-la sobre ele mesmo? Ou respondeu com minimização, desvio para si mesmo ou invalidação direta da sua vivência? Se a resposta é consistentemente a segunda, você não está vendo uma falta temporária de habilidade social. Está vendo a ausência estrutural de empatia que define o narcisismo. Marco Aurélio também reconhecia a dor específica de amar alguém incapaz de empatia. Amar alguém que não pode sentir o teu amor da forma como você o oferece é uma das experiências mais solitárias, porque você dá a partir da profundidade a alguém que só consegue receber superficialmente. Finais. Essa é exatamente a sua experiência como pai ou mãe de um filho narcisista. Você oferece amor profundo, incondicional, baseado em conexão real. Ele recebe isso apenas como confirmação de que é especial, superior, merecedor de adoração. Não como amor genuíno entre duas pessoas que se conhecem e se aceitam mutuamente, mas como tributo apropriado à própria grandiosidade. E quanto mais você dá esperando reciprocidade emocional, mais vazio se sente, porque está oferecendo algo profundo a alguém incapaz de retribuir emocionalmente. Sêneca encerrava esse tema com uma advertência específica. Não espere que alguém que carece de empatia desenvolva empatia porque você a modela perfeitamente. A empatia não se aprende por imitação quando a capacidade básica está ausente. Isso destrói a esperança que muitos pais mantêm. Se eu apenas mostrar empatia suficiente, ele vai aprender a ser empático. Mas a ausência de empatia no narcisista não é falta de exemplo, é incapacidade estrutural, e nenhuma quantidade de modelagem mudará isso. O que você pode fazer é ajustar suas expectativas à realidade dessa incapacidade. Não esperar empatia onde ela não pode existir. Não compartilhar vulnerabilidade profunda com quem não pode honrá-la. Não buscar conexão emocional genuína onde só existe transação superficial. Isso não é desistir. É proteger-se de feridas constantes por esperar o impossível. Terceiro sinal. Manipula com culpa de forma constante. O filho narcisista é mestre em uma habilidade específica: transformar qualquer situação em culpa sua. Não importa o que realmente aconteceu. Não importa quem causou o problema. Não importa quão clara seja a responsabilidade. No final da conversa, de alguma forma, é você quem termina se sentindo culpado. Culpado por ter apontado o erro dele. Culpado por ter necessidades. Culpado por estabelecer limites. E essa culpa não é acidental. É manipulação deliberada, desenhada para manter você sob controle. Marco Aurélio escreveu sobre pessoas que usam a culpa como arma. O manipulador transforma a tua bondade em fraqueza. Usa a tua capacidade de sentir culpa como ferramenta para te controlar. E quanto mais bondoso você é, mais vulnerável se torna a essa manipulação. Isso explica por que os melhores pais frequentemente sofrem mais com filhos narcisistas. Não porque sejam piores pais, mas porque a capacidade genuína de sentir culpa os torna alvos perfeitos para a manipulação. O filho narcisista aprende cedo que certas frases despertam culpa previsível em você. Depois de tudo o que fiz por você, nunca é suficiente para você. Outros pais não tratariam os filhos assim. Você sempre me faz sentir como se eu não fosse suficiente. Cada uma dessas frases é desenhada especificamente para gerar culpa e interromper o seu limite, a sua confrontação,
a sua necessidade legítima. E funciona, porque você é um pai que genuinamente se importa, que quer fazer o certo, que teme ferir o próprio filho. Então, quando ele sugere que você o está machucando por ter necessidades básicas ou por estabelecer limites razoáveis, a culpa é ativada. E nesse estado de culpa, você recua, minimiza a própria necessidade, pede desculpas por coisas que não exigem desculpa, exatamente como ele queria. Sêneca observava isso com clareza. O manipulador experiente não te controla pela força. Ele te controla fazendo você acreditar que está errado quando resiste ao controle. Essa é a perversidade da manipulação pela culpa. Ela não parece controle. Parece que você está sendo egoísta, duro, injusto. Então você se corrige, afrouxa os limites, entrega mais, exige menos. Tudo isso enquanto acredita que está sendo um pai melhor, quando na verdade está sendo um pai manipulado. Epicteto ensinava algo radical sobre libertar-se da culpa manipulada. Pergunte a si mesmo: esta culpa vem de ter violado meus valores genuínos ou de ter decepcionado expectativas irracionais de outra pessoa? Se você violou seus valores, a culpa é legítima. Corrija-se. Mas se apenas decepcionou expectativas irrazoáveis, a culpa é manipulação. Resista. O filho narcisista é especialista em confundir essa distinção. Ele faz você sentir que estabelecer limites básicos é violar seus valores como pai, que ter necessidades próprias é egoísmo imperdoável, que não se sacrificar o tempo todo é abandono do papel parental. E se você acredita nessas narrativas, passa a viver em culpa constante por coisas completamente razoáveis. A prática que revela se você está sendo manipulado pela culpa é desconfortável, mas esclarecedora. Pense nas últimas vezes em que você estabeleceu um limite com seu filho ou expressou uma necessidade. Como ele respondeu? Respeitou o limite, mesmo se sentindo desconfortável? Ou imediatamente fez você se sentir culpado por tê-lo estabelecido? Reconheceu sua necessidade como legítima, mesmo não querendo atendê-la? Ou fez você se sentir egoísta por tê-la? Se a resposta consistente é a segunda opção, você está sendo manipulado pela culpa. Não ocasionalmente, não apenas em momentos de estresse, mas como padrão previsível, sempre que você não entrega exatamente o que ele quer. Marco Aurélio praticava algo específico contra esse tipo de manipulação. Antes de aceitar a culpa, perguntava a si mesmo: vi algum princípio que realmente sustento, ou apenas deixei de cumprir expectativas que nunca aceitei como razoáveis? Se fosse o primeiro caso, corrigia o comportamento. Se fosse o segundo, rejeitava a culpa, independentemente da pressão para aceitá-la, porque havia reconhecido que aceitar culpa indevida não o tornava virtuoso, o tornava manipulável. Sêneca também advertia: aquele que aceita culpa por tudo acaba incapaz de distinguir responsabilidade real de manipulação. E essa confusão o transforma em escravo de manipuladores habilidosos. Essa escravidão é exatamente o que o filho narcisista busca. Não uma relação genuína, onde ambos têm necessidades e limites, mas uma dinâmica em que você existe para servir às necessidades dele, sem limites. E cada vez que você aceita a culpa indevida, reforça essa dinâmica. Ensina a ele que gerar culpa em você funciona perfeitamente para conseguir o que quer. Então ele usará essa ferramenta com mais frequência, mais habilidade, mais crueldade, até que você viva em culpa quase constante por simplesmente existir com necessidades próprias. Epicteto encerrava esse tema com uma instrução direta: quando alguém tentar fazer você se sentir culpado, pergunte imediatamente: o que essa pessoa quer conseguir ao gerar essa culpa em mim? No caso do filho narcisista, a resposta quase sempre é a mesma: ele quer que você recue do limite, ignore sua necessidade ou peça desculpas por algo razoável. E quando você enxerga essa intenção com clareza,
A culpa perde o poder, porque você entende que não é sinal de que fez algo errado. É uma ferramenta de controle usada com precisão. E o seu trabalho não é sentir culpa por resistir ao controle. É manter limites razoáveis, não importa quanta culpa ele tente provocar. Quarto sinal. Precisa ser o centro das atenções o tempo todo. Há uma diferença fundamental entre alguém que gosta de atenção ocasionalmente e alguém que não consegue tolerar não ser o centro do universo em nenhum contexto. O filho narcisista pertence à segunda categoria. Não importa onde esteja, não importa o que esteja acontecendo, não importa quem mais precise de atenção. Ele precisa ser o protagonista, sempre. E quando não é, quando outra pessoa recebe atenção legítima, surge um padrão específico e previsível. Primeiro, interrupção constante. Ele não consegue permitir que uma conversa sobre outra pessoa continue sem redirecionar para si. Alguém conta uma experiência importante. Ele interrompe com: "Isso me lembra quando eu..." E de repente, a conversa é sobre ele. Alguém compartilha uma conquista. Ele interrompe com: "Eu fiz algo parecido, só que melhor." E o foco muda. Alguém precisa de apoio emocional. Ele interrompe com: "Vocês acham isso difícil? Deixa eu contar o que eu estou passando." E agora, todos estão ouvindo ele. Segundo, se a interrupção não funciona, ele desvia a conversa com perguntas que parecem interesse, mas servem para trazer a atenção de volta para si. "O que você achou do que eu disse sobre? Você viu o que eu postei sobre? Eu já te contei o que aconteceu comigo ontem." Cada pergunta é um anzol para puxar o foco novamente para ele. Terceiro, se o desvio não funciona, ele cria conflito ou drama para forçar a atenção total. Uma explosão emocional, uma acusação, uma saída teatral, um anúncio chocante, qualquer coisa que garanta que todos os olhares retornem a ele. Marco Aurélio escreveu sobre pessoas com necessidade insaciável de atenção. Aquele que não suporta que outros brilhem revela algo devastador. Seu valor depende inteiramente de ser o mais brilhante da sala. E essa dependência o torna escravo da comparação constante. Essa escravidão é exatamente o que alimenta a necessidade narcisista de atenção contínua. Não é confiança genuína, é insegurança profunda disfarçada de grandiosidade. Porque a pessoa verdadeiramente segura consegue celebrar o sucesso dos outros sem se sentir ameaçada. Consegue permitir que outros ocupem o centro sem vivenciar isso como perda pessoal. Consegue existir sem ser protagonista o tempo todo, porque seu valor não depende de atenção externa. O filho narcisista não consegue. Seu valor depende totalmente de ser admirado, visto, reconhecido como especial. Por isso, cada momento em que não é o centro é vivido como ameaça existencial. Sêneca observava isso nos narcisistas de Roma. Aquele que precisa ser aplaudido o tempo todo jamais consegue simplesmente ser. Vive eternamente em performance para plateias reais ou imaginárias. E essa performance constante é prisão mais severa do que qualquer cela. Essa é a tragédia do narcisista. Ele não apenas esgota os outros com sua necessidade insaciável de atenção, ele esgota a si mesmo, porque nunca relaxa, nunca é autêntico, nunca existe sem estar constantemente avaliando. Estão me olhando? Me admiram? Sou o mais importante aqui? E quando a resposta é não, entra em pânico interno, que se manifesta como interrupção, desvio ou criação de conflito. Epicteto ensinava algo essencial sobre lidar com pessoas assim. Aquele que precisa de atenção constante é como um poço sem fundo. Você pode oferecer atenção infinita e nunca será suficiente, porque a necessidade não vem da falta externa, mas de um vazio interno que nenhuma atenção consegue preencher. Isso é crucial de compreender. Não é que, se você der atenção suficiente, seu filho narcisista ficará satisfeito.
A necessidade é insaciável porque vem da estrutura da personalidade, não de privação real. Você pode oferecer toda a atenção, toda a admiração, toda a validação, e ainda assim ele precisará de mais. Porque a necessidade narcisista de atenção não tem ponto de saciedade. A prática que revela se esse padrão está presente é clara e direta. Observe o que acontece em contextos familiares quando alguém que não seja seu filho narcisista recebe atenção positiva. Um irmão compartilha uma conquista. Um parente conta uma história. Um visitante se torna o centro da conversa. Seu filho narcisista consegue permitir que essa pessoa ocupe o centro sem intervir? Consegue escutar de verdade sem tornar tudo sobre si? Consegue celebrar o sucesso do outro sem minimizá-lo, competir ou redirecionar a atenção? Se a resposta honesta é não, você não está vendo uma necessidade normal de atenção. Está vendo uma necessidade narcisista patológica que define sua estrutura de personalidade. Marco Aurélio também reconhecia o custo de se relacionar com pessoas assim. Aquele que precisa ser o centro o tempo todo transforma toda a relação em palco. Nunca há espaço para que os outros simplesmente existam. Tudo deve servir à sua necessidade de ser visto como especial. Essa é exatamente a sua experiência como pai ou mãe. Conversas familiares não são trocas genuínas. São palcos para exibição. Eventos familiares não são sobre conexão compartilhada. São sobre garantir que ele receba a atenção máxima. Conquistas de outros membros da família não são celebradas com sinceridade. São ameaças que precisam ser minimizadas ou superadas. Porque tudo deve servir à necessidade dele de ser protagonista constante. E quanto mais você tenta satisfazer essa necessidade, mais insaciável ela se torna. Sêneca encerrava com um alerta devastador. Aquele que alimenta uma necessidade insaciável acaba completamente exaurido, porque está dando infinitamente a quem nunca consegue receber o suficiente. Essa é a realidade de conviver com um filho que possui essa necessidade narcisista. Não importa quanta atenção você ofereça, nunca será suficiente. Portanto, o seu trabalho não é satisfazer essa necessidade, é estabelecer limites claros sobre quanta energia você pode oferecer a algo insaciável, não por crueldade, mas por sobrevivência. Porque se você dedicar sua vida inteira a ser plateia da performance constante dele, não restará energia para a sua própria vida. E no fim, ele nunca estará satisfeito de qualquer maneira. Quinta señal. Reage com fúria desproporcional às críticas. Existe uma diferença absoluta entre alguém que recebe críticas com dificuldade, mas eventualmente as processa, e alguém que simplesmente não consegue tolerar crítica alguma sem colapsar em fúria ou vitimização. O filho narcisista pertence à segunda categoria. A crítica mais mínima, mais construtiva, mais amorosamente expressa, é recebida como um ataque pessoal devastador, e a reação é completamente desproporcional ao conteúdo da crítica. Você aponta que ele esqueceu algo que havia combinado fazer. Ele explode. Você menciona que o tom dele foi ofensivo. Ele se defende agressivamente. Você sugere uma forma diferente de lidar com uma situação. Ele acusa você de nunca estar satisfeito. Em todos os casos, a reação não corresponde à crítica, porque, para a mente narcisista, a crítica não é informação útil sobre um comportamento específico. É um ataque total à perfeição imaginada. É uma prova intolerável de que ele não é tão especial quanto precisa acreditar que é. Marco Aurélio escreveu algo sobre pessoas incapazes de receber críticas. O sábio recebe a crítica como um presente, ainda que doa, porque prefere a verdade incômoda à ilusão confortável. O inseguro recebe a crítica como ameaça existencial, porque sua identidade frágil não tolera evidência de imperfeição. Essa fragilidade é exatamente o que alimenta a fúria narcisista diante da crítica. Não é força defendendo princípios.
É fragilidade defendendo ilusão. A pessoa verdadeiramente segura consegue ouvir: você errou nisso, sem interpretar: você é completamente defeituoso. Consegue separar comportamento específico de identidade total. O narcisista não consegue. Para ele, crítica a um comportamento é rejeição do seu ser inteiro. Por isso reage com a fúria de alguém defendendo a própria existência, não apenas uma ação. Sêneca observava isso com clareza. Aquele que explode diante de uma crítica mínima revela que sua autoimagem é tão frágil que a menor pressão ameaça quebrá-la por completo. Imposto. Essa fragilidade explica por que você passa a viver pisando em ovos. Você aprende que qualquer crítica, por mais necessária ou cuidadosa, gera explosão. Então você para de criticar, para de apontar problemas, para de expressar necessidades que possam implicar que ele não foi perfeito. Você silencia verdades que deveriam ser ditas, porque aprendeu que o custo de dizer elas é uma fúria desproporcional. Epicteto ensinava algo essencial sobre isso. Aquele que não tolera críticas não pode crescer, porque crescer exige reconhecer o que precisa ser melhorado. E quem reage com fúria a toda crítica se condena à estagnação perpétua. Essa é a tragédia do filho narcisista. Ele não apenas machuca você com sua fúria diante da crítica. Ele machuca a si mesmo, porque sem capacidade de receber feedback, não consegue aprender, ajustar, melhorar. Permanece preso aos mesmos padrões destrutivos, rejeitando violentamente qualquer evidência de que precisa mudar. A prática que revela se esse padrão está presente é dolorosamente simples. Pense na última vez em que você ofereceu uma crítica construtiva, real e específica ao seu filho. Não um ataque, não um insulto, uma observação legítima sobre um comportamento que precisava ser abordado. Como ele reagiu? Ouviu, processou. Talvez se defendeu no início, mas acabou reconhecendo ao menos parte da crítica, ou explodiu imediatamente em fúria. Vitimou-se dizendo que você sempre o ataca, desviou para seus erros, bateu a porta e desapareceu. Se a resposta consistente é a segunda, você não está vendo sensibilidade normal ou fase passageira. Está vendo uma incapacidade estrutural narcisista de tolerar críticas sem colapsar em fúria ou vitimização. Marco Aurélio praticava algo específico diante de pessoas assim. Apresentava a crítica uma única vez, de forma clara e direta. Se fosse recebida com fúria desproporcional, não repetia. Não porque retirasse a observação, mas porque reconhecia que a pessoa era incapaz de recebê-la. E repetir críticas para quem não pode receber, elas não mudam nada, além de aumentar o conflito. Então ajustava suas expectativas. Essa pessoa não pode crescer por meio de feedback direto, porque sua estrutura não permite. Sêneca também advertia: não desperdice energia tentando ensinar quem pune toda tentativa de ensino. Quem reage com fúria à correção não quer crescer. Quer ser validado na própria estagnação. Isso é exatamente o que o filho narcisista busca. Não uma crítica honesta que o ajude a melhorar, mas validação constante de que já é perfeito. E cada vez que você recua de uma crítica necessária para evitar a fúria dele, você lhe entrega exatamente isso. Você confirma que a fúria funciona perfeitamente para silenciar verdades incômodas. Então ele usará essa fúria com mais frequência, mais intensidade, mais estratégia, até que você viva completamente silenciado, incapaz de apontar qualquer coisa que precise ser apontada. Epicteto encerrava esse tema com uma instrução firme. Se alguém reage com fúria à verdade necessária, diga a verdade mesmo assim, não por crueldade, mas porque o seu silêncio não o ajuda. Apenas preserva a ilusão que o mantém estagnado. Isso não significa atacar. Não significa criticar de forma destrutiva. Significa expressar observações necessárias com honestidade, mesmo que provoquem fúria.
porque o seu silêncio não preserva a relação, apenas preserva a disfunção. E a longo prazo, preservar a disfunção machuca muito mais do que a fúria temporária que a verdade provoca. Sexta señal. Possui um senso exagerado de superioridade. O filho narcisista não tem apenas confiança nas próprias habilidades ou orgulho de conquistas. Ele possui a crença genuína de que é fundamentalmente superior às outras pessoas. Não em áreas específicas. Na essência, acredita ser mais inteligente, mais especial, mais importante, mais merecedor do que as pessoas comuns. E essa crença não vem de realizações reais que justificariam autoconfiança elevada. Vem da necessidade narcisista de se ver como superior para sustentar sua autoimagem grandiosa. Isso se manifesta de formas específicas que você provavelmente já ouviu muitas vezes. Ele fala dos outros com desprezo evidente. Essa gente não entende. Eles não estão no meu nível. São simples demais para compreender. Refere-se às pessoas como categorias inferiores, não como indivíduos com valor próprio. Parte do princípio de que suas opiniões são obviamente corretas e as dos outros obviamente erradas. Não por evidência, mas porque, se ele pensa algo, então deve ser superior ao que os outros pensam. Marco Aurélio escreveu sobre pessoas com senso inflado de superioridade. Aquele que precisa se sentir superior aos outros revela insegurança profunda, porque quem é genuinamente seguro não precisa se comparar o tempo todo. Consegue reconhecer valor nos outros sem vivenciar isso como ameaça ao próprio valor. Essa é a paradoxa do narcisista. Ele se apresenta como extremamente confiante, mas a necessidade constante de se sentir superior revela uma insegurança massiva. A confiança genuína não exige comparação contínua. Pode coexistir com o reconhecimento de que outros também têm valor, habilidades, importância. A superioridade narcisista não tolera isso, porque se outros também têm valor, ele não é único. Se outros também são capazes, ele não é especial. E não ser único e especial destrói sua autoimagem grandiosa. Sêneca observava isso com precisão. Aquele que só consegue se sentir bem diminuindo os outros, jamais se sentirá verdadeiramente bem, porque amarrou seu valor à comparação constante, não a uma qualidade interna. Essa é a prisão do narcisista. Seu valor depende inteiramente de ser superior aos outros. Por isso precisa constantemente desprezar, minimizar ou desqualificar quem está ao redor. Não consegue simplesmente existir com valor próprio. Precisa provar, o tempo todo, que é superior. E essa necessidade constante de prova é exaustiva para todos à sua volta. Epicteto ensinava algo essencial sobre lidar com pessoas assim. Aquele que acredita genuinamente ser superior a você não consegue se relacionar de forma genuína, porque relação verdadeira exige reconhecimento mútuo da humanidade compartilhada. E quem te vê como inferior vê um objeto, não uma pessoa. Essa é exatamente a sua experiência como pai ou mãe de um filho narcisista. Ele não o trata como alguém de valor equivalente. Trata-o como alguém inferior, cujo papel é servi-lo, admirá-lo, validar sua superioridade. Suas opiniões são descartadas. Suas experiências são minimizadas. Suas necessidades são irrelevantes. Porque na mente dele, você existe para o benefício dele, não como pessoa com valor igual. A prática que revela se esse padrão está presente é desconfortável. Observe como seu filho fala de outras pessoas quando elas não estão presentes. Ele fala com respeito básico, mesmo reconhecendo diferenças ou discordâncias, ou fala com desprezo, deboche, como se fossem fundamentalmente inferiores. Usa linguagem que os categoriza como menos que. Essa gente, esse tipo de pessoa, os que não entendem. Se a resposta consistente é a segunda, você não está vendo confiança normal nem avaliação legítima de comportamentos.
Está vendo superioridade narcisista que divide o mundo entre eu, que sou especial, e todos os outros que são inferiores. Marco Aurélio também reconhecia o custo de se relacionar com pessoas assim. Aquele que te vê como inferior nunca te escutará de verdade, porque escutar exige respeito, e quem se acredita superior não consegue respeitar quem vê como inferior. Essa é a inutilidade de tentar argumentar com o filho narcisista. Não importa quão lógico você seja, não importa quanta evidência apresente. Ele já decidiu que a própria perspectiva é superior, simplesmente porque é dele. Então a sua visão é automaticamente inferior, independentemente do mérito. Nenhuma conversa muda isso, porque a superioridade não nasce da razão. Nasce da necessidade narcisista de se ver acima. Sêneca encerrava com um alerta claro. Não gaste sua vida tentando conquistar respeito de quem fundamentalmente te vê como inferior. Busque respeito onde ele pode ser genuinamente dado e recebido de forma mútua. Isso não significa abandonar seu filho. Significa ajustar suas expectativas sobre o tipo de relação que é possível com alguém que o vê como fundamentalmente inferior. Sétima señal. Distorce a realidade e pratica gaslighting. Há algo particularmente perturbador no filho narcisista. A capacidade de fazer você duvidar da própria realidade. Vocês tiveram uma conversa clara. Ele nega que tenha acontecido. Algo específico ocorreu. Ele muda completamente a versão. Você disse algo explícito. Ele insiste que você disse o oposto. E faz isso com tanta convicção, com tanta segurança, que você começa a duvidar da própria memória. Será que foi mesmo assim? Será que eu realmente disse isso? Será que estou lembrando errado? Essa dúvida é exatamente o objetivo. Isso se chama gaslighting. E o filho narcisista pratica isso não necessariamente com intenção maliciosa consciente, mas como uma função automática da sua necessidade de manter uma narrativa onde ele é perfeito e você é o problema. Marco Aurélio escreveu algo sobre pessoas que distorcem a realidade. Aquele que precisa reescrever constantemente o passado, revela que não consegue tolerar a verdade do presente. Então constrói realidades alternativas, onde sua imagem permanece intacta. Essa é exatamente a função do gaslighting narcisista. Ele não consegue tolerar uma realidade em que errou, em que foi agressivo, em que mostrou imperfeição. Então reescreve essa realidade na própria mente. E apresenta a versão reescrita com tamanha convicção que ela parece mais real do que o que de fato aconteceu. Sêneca observava algo crucial sobre isso. O mentiroso sabe que mente. Quem pratica gaslighting muitas vezes acredita na própria versão distorcida. E essa crença genuína é exatamente o que torna a distorção tão convincente e tão perigosa. Essa é a diferença crítica. O mentiroso consciente pode ser desmascarado por incoerências. Quem pratica gaslighting narcisista realmente acredita na versão reescrita, porque a mente dele ajustou a realidade para proteger a autoimagem. E agora ele opera a partir dessa realidade ajustada. Então, quando nega que algo aconteceu, não está necessariamente mentindo de forma consciente. Ele genuinamente não lembra, porque a mente apagou o que ameaçava sua autoimagem. Quando altera a versão dos fatos, não está manipulando de forma deliberada. A memória já foi modificada para se alinhar à necessidade de ser perfeito. Epicteto ensinava algo essencial para se proteger disso. Quando alguém nega repetidamente realidades que você sabe serem verdadeiras, o problema não está na sua memória. Está na necessidade dele de reescrever o que não consegue tolerar. Isso é fundamental de compreender. Quando seu filho narcisista faz você duvidar da própria memória repetidamente, o impulso inicial é questionar sua percepção. Talvez eu esteja lembrando errado. Talvez eu tenha exagerado. Talvez não tenha sido tão claro quanto pensei. Mas se isso é um padrão constante, se você está sempre lembrando errado, segundo ele,
O problema não é sua memória. É a distorção da realidade que ele faz para proteger a própria imagem. A prática que revela se esse padrão está presente é necessária para a sua sanidade. Comece a registrar conversas importantes ou eventos significativos. Não publicamente. Não para usar contra ele, mas para você. Para poder confirmar a própria realidade quando ele insistir que algo nunca aconteceu. Quando você registra e depois ele nega, pode verificar. Não, isso aconteceu sim. Está registrado. Minha memória está correta. Isso não vai convencê-lo, mas protege você da erosão da confiança na própria percepção. Marco Aurélio lidava assim com pessoas que distorciam a realidade. Ele não tentava convencê-las da verdade, porque havia entendido que a distorção cumpria uma função psicológica que nenhuma evidência conseguiria superar. Em vez disso, mantinha clareza interna sobre o que realmente havia acontecido e agia a partir dessa clareza, sem precisar que o outro validasse. Sêneca também advertia sobre o custo psicológico do gaslighting prolongado. Aquele que é constantemente levado a duvidar da própria realidade acaba perdendo a confiança na própria percepção. E essa perda é uma das formas mais profundas de dano psicológico. Esse dano é real. Não é fraqueza sua se você começou a duvidar da própria memória. É o resultado natural da exposição prolongada a alguém que nega sistematicamente a sua realidade. Proteger-se disso não é opcional. É necessário para a sua saúde mental. Epicteto encerrava com uma instrução clara. Confie mais na sua própria experiência do que nas negações de quem precisa distorcer a realidade. Sua lucidez depende de manter clareza sobre o que realmente aconteceu. Não importa quantos o neguem. Essa clareza interna é exatamente o que protege você do gaslighting narcisista. Não convencer ele da verdade, mas preservar sua própria certeza sobre a sua experiência. E essa certeza é um direito seu. Sua memória é válida, sua percepção é real, mesmo quando ele insiste que não é. Oitava señal. Explora os outros para benefício próprio. Existe uma verdade devastadora sobre como o filho narcisista enxerga as pessoas em sua vida. Ele não as vê como seres humanos completos, com necessidades, limites e valor próprio. Ele as vê como ferramentas, como recursos, como meios para conseguir o que quer. E essa visão profundamente transacional contamina todas as relações que mantém, inclusive a relação com você. Você não é pai ou mãe no sentido de alguém que ele ama e respeita por quem você é. Você é a fonte dos recursos de que ele precisa. Dinheiro, validação, serviços, apoio emocional, resolução de problemas. Enquanto esses recursos fluem em direção a ele, a relação funciona do ponto de vista dele. Quando deixam de fluir, quando você estabelece limites sobre o que está disposto a dar, a relação se deteriora imediatamente. Não porque ele ama menos, mas porque a sua utilidade diminuiu. Marco Aurélio escreveu algo sobre pessoas que só valorizam os outros pela utilidade. Aquele que vê as pessoas como ferramentas jamais consegue amar de verdade, porque o amor exige valorizar alguém pela sua essência, não pela sua função. E quem só enxerga funções vive em um mundo povoado por objetos, não por pessoas. Essa é a solidão profunda do narcisista. Cercado de pessoas, mas incapaz de conexão genuína com qualquer uma delas. Porque não vê pessoas. Vê funções que satisfazem suas necessidades. E quando uma função deixa de satisfazer, ela é descartada e substituída sem sentimento real de perda. Porque ele nunca amou a pessoa, só valorizou a função. Sêneca observava isso de forma direta. O explorador nunca reconhece que explora. Na mente dele, está apenas recebendo o que merece naturalmente. E quem não entrega o que ele acha que merece é egoísta, não ele por exigir constantemente. Essa é a perversão central da mente narcisista.
quando pede favores sem parar, quando exige seu tempo infinitamente, quando espera que você resolva seus problemas repetidamente, ele não vê isso como exploração. Vê como direito natural, como algo que lhe é devido por ser quem é. Então, quando você finalmente estabelece limites, ele não processa como minhas exigências eram excessivas. Processa como você é egoísta por não me dar o que eu mereço. E essa narrativa inverte completamente a realidade. Você, que sempre deu, passa a ser acusado de egoísmo. Ele, que sempre tomou, se apresenta como vítima da sua mesquinharia. Epicteto ensinava algo essencial para reconhecer exploração. Observe o padrão. Essa pessoa só aparece quando precisa de algo? Só entra em contato quando tem um problema para você resolver? Só é próxima quando pode extrair recursos de você? Se a resposta é sim, você não tem uma relação. Tem um arranjo transacional onde você dá e ele toma. E isso não é uma relação que você seja obrigado a sustentar. Independentemente do vínculo biológico, a prática que revela se seu filho está explorando você é brutalmente clara. Revise as últimas 10 interações significativas que teve com ele. Quantas foram iniciadas por ele pedindo algo? Favor, dinheiro, solução de problema, validação, resgate de consequências. Quantas foram iniciadas por ele com interesse genuíno no seu bem-estar, sem agenda oculta? Se a proporção pende massivamente para a primeira categoria, você não está vivendo uma relação parental recíproca. Está sendo explorado em um arranjo unilateral, onde você fornece constantemente e ele consome sem reciprocidade real. E o mais doloroso é que isso provavelmente condicionou você a associar o contato dele a demandas. Quando o nome dele aparece no telefone, o primeiro sentimento não é alegria de conexão, é ansiedade antecipando o que ele vai precisar dessa vez. Isso não é dinâmica de relação saudável, é dinâmica de exploração, onde você foi treinado a estar sempre disponível para as necessidades dele, enquanto as suas são irrelevantes. Marco Aurélio agia de forma clara ao identificar relações exploratórias. Estabelecia limites baseados em reciprocidade, não em exigência. Se a relação era genuinamente recíproca, os limites eram flexíveis. Se era unilateral, os limites eram firmes. Porque ele entendia que dar infinitamente a quem só toma não ajuda ninguém. Não ajuda quem dá porque se esgota. Não ajuda quem toma, porque o mantém dependente e cheio de direito adquirido. Sêneca advertia de forma direta sobre o custo de permitir exploração prolongada. Aquele que permite ser explorado continuamente não está sendo generoso. Está sendo cúmplice de manter o explorador em seu padrão destrutivo. Porque cada resgate, cada doação sem limite, confirma a crença de que ele pode tomar infinitamente sem dar nada. Dais. Essa é a verdade desconfortável sobre dar sem parar a um filho narcisista que só toma. Você não está ajudando, está incapacitando, está confirmando que ele pode viver sem reciprocidade, sem responsabilidade, sem considerar as necessidades dos outros. E isso não destrói apenas você, destrói ele também, ao impedir o desenvolvimento de um funcionamento adulto real. Epicteto ensinava algo radical. Às vezes, o maior ato de amor é parar de resgatar. Por quê? Só quando alguém experimenta as consequências naturais das próprias escolhas, pode aprender a escolher diferente. Isso é devastadoramente difícil quando se trata de um filho. Cada parte sua quer resgatar, resolver, prover. Mas se você vem resgatando há anos e os padrões só pioram, o resgate não está ajudando. Está perpetuando exatamente o que precisa acabar. A verdade mais profunda sobre a exploração narcisista é que nunca será suficiente. Você pode dar tudo, seu tempo, seu dinheiro, sua energia emocional, seus recursos completos. E quando finalmente não tiver mais nada para dar, não receberá gratidão pelo que ofereceu.
Receberá ressentimento por não poder dar mais. Porque o filho narcisista não valoriza o que foi dado, só nota o que deixou de receber. Não reconhece anos de sacrifício. Fixa-se apenas no momento em que você impôs um limite. E essa ingratidão revela com clareza que nunca foi relação. Sempre foi exploração. Marco Aurélio resumiu isso com lucidez brutal. Não espere gratidão de quem só valorizava o que você podia oferecer. Quando você não puder mais oferecer, descobrirá que nunca foi valorizado por quem você é, mas apenas pelo que dava. Zias, essa revelação dói, mas liberta, porque, ao enxergar que a relação sempre foi transacional do lado dele, você pode ajustar suas expectativas à realidade. Pode parar de dar esperando reciprocidade que nunca virá. Pode estabelecer limites firmes sem culpa, entendendo que se proteger da exploração não é egoísmo. É o único ato que preserva sua capacidade de continuar vivendo com dignidade e sanidade. Sêneca encerrava com uma pergunta que você precisa enfrentar. Quanto mais de si mesmo você sacrificará, sendo um recurso inesgotável para quem nunca o valorizou como pessoa? Essa pergunta não tem resposta universal, mas tem uma resposta honesta, pessoal, que só você pode dar. E essa resposta determinará se você continuará sendo explorado, ou se começará finalmente a se proteger. Nona señal. Vitimiza-se constantemente para controlar. O filho narcisista possui uma habilidade específica que usa com eficácia devastadora. Transformar qualquer situação em um drama onde ele é a vítima suprema. Não importa o que realmente aconteceu. Não importa quem causou o problema. Não importa quem foi genuinamente ferido. No final da narrativa dele, ele é sempre a vítima. E você é sempre o agressor. Você estabelece um limite razoável. Ele se vitimiza. Você está me abandonando. Nunca me apoiou de verdade. Você expressa uma necessidade legítima. Ele se vitimiza. Tudo é sempre sobre você. Eu nunca importo. Você aponta um comportamento problemático. Ele se vitimiza. Você sempre me ataca. Nunca faço nada certo para você. E essa vitimização não é sincera. É estratégica. É uma ferramenta perfeitamente calibrada para conseguir exatamente o que ele quer. Que você retire o limite. Ignore sua necessidade ou peça desculpas por apontar o comportamento dele. Marco Aurélio escreveu algo sobre pessoas que usam a vitimização como arma. Aquele que transforma cada situação em um drama, onde a vítima revela algo específico. Aprendeu que o sofrimento performático controla melhor do que a honestidade direta. E enquanto essa encenação funcionar, ele nunca deixará de usá-la. Essa é a função da vitimização narcisista. Não é expressão genuína de dor. É encenação calculada para manipular a sua resposta. E funciona perfeitamente com pais que possuem empatia saudável. Porque quando você vê seu filho se apresentar como alguém que sofre, seu instinto parental é aliviar esse sofrimento. Então você faz exatamente o que ele queria. Retira o limite que gerou o sofrimento dele. E nesse momento, você o ensinou que se vitimizar funciona perfeitamente para conseguir o que deseja. Então ele usará isso com mais frequência, mais drama, mais estratégia. Sêneca observava isso com clareza nos manipuladores experientes. Aquele que aprendeu que lágrimas conseguem o que argumentos não conseguiram, usará lágrimas sempre. Não porque sofre de verdade, mas porque funciona. Essa é a perversidade da vitimização narcisista. Não é que ele nunca sofra de forma genuína. É que aprendeu a transformar até o sofrimento real em ferramenta de controle e a misturar dor real com dor encenada, até que você não consiga mais distinguir uma da outra. Então você responde a todo sofrimento como se fosse genuíno, mesmo quando é claramente manipulativo. Porque tem medo de invalidar dor real ao supor que seja encenação.
E esse medo é exatamente o que ele usa para mantê-lo sob controle. Epicteto ensinava algo essencial para reconhecer vitimização manipulativa. Observe o padrão. O sofrimento aparece exatamente quando você estabelece um limite ou expressa uma necessidade, e desaparece imediatamente quando você retira o limite. Se sim, não é sofrimento genuíno. É ferramenta de controle. Essa observação do padrão é crucial. Sofrimento genuíno não tem botão de liga e desliga, baseado em conseguir o que quer. Sofrimento performático tem. Você estabelece um limite. Aparecem choro, drama, declarações de quanto ele sofre por causa do seu abandono. Você retira o limite. Ele melhora imediatamente. O sofrimento desaparece como se nunca tivesse existido. Esse padrão revela claramente que a dor era ferramenta, não experiência genuína. A prática que revela se seu filho usa a vitimização de forma manipulativa é desconfortável, mas necessária. Estabeleça um limite pequeno e razoável. Algo que você sabe que é adequado, mas que ele não gostará. Observe a resposta sem ceder imediatamente. Ele respeita o limite mesmo se sentindo desconfortável, ou se vitimiza imediatamente, apresentando-se como profundamente ferido pela sua crueldade. Se ele se vitimizar, mantenha o limite sem ceder. Observe o que acontece. O sofrimento escala dramaticamente tentando forçá-lo a ceder, ou depois de um tempo, ele aceita e segue em frente, demonstrando que não era tão devastador quanto apresentou. Se for o primeiro caso, você está diante de vitimização manipulativa como estratégia de controle. E ceder a essa estratégia não o ajuda, apenas confirma que ela funciona perfeitamente. Marco Aurélio fazia algo específico com pessoas que se vitimizavam de forma manipulativa. Ele distinguia sofrimento genuíno, que merecia compaixão, de encenação, que exigia limite firme, para sofrimento genuíno, presença, apoio e compaixão sem abrir mão de limites necessários. Para a encenação manipulativa, limite firme, sem ceder, independentemente do drama apresentado, porque ele havia compreendido que ceder à vitimização manipulativa não alivia a dor real, apenas treina a pessoa a usar a vitimização com mais frequência como ferramenta de controle. Sêneca também advertia sobre o custo de ceder constantemente à vitimização. Aquele que cede a toda encenação de sofrimento, sem distinguir o que é genuíno do que é performático, acaba vivendo completamente controlado, porque o manipulador aprende que se apresentar como vítima lhe dá controle absoluto. Essa é a sua realidade se você tem um filho narcisista que se vitimiza constantemente. Cada limite que você tenta estabelecer é respondido com drama vitimizante. Cada necessidade que você expressa é transformada em prova de quanto ele sofre. Cada confronto necessário vira um ataque à sua suposta fragilidade. E se você cede de forma consistente, não está sendo um pai compassivo. Está sendo um pai controlado por manipulação emocional. Epicteto encerrou isso com uma instrução radical. Quando alguém se apresenta como vítima do seu limite razoável, o problema não é o seu limite. É a incapacidade dessa pessoa de tolerar que você exista com necessidades próprias que não servem à conveniência dela. Essa é a verdade libertadora. Seu limite razoável não o vitimiza. É o senso de direito dele. A expectativa de que você não tenha limites que cria o sofrimento. E esse sofrimento é problema dele resolver, não seu eliminar cedendo a exigências irracionais. Porque cada vez que você cede, não elimina o sofrimento, apenas adia o próximo episódio de vitimização que surgirá na próxima vez que você estabelecer um limite. E esse ciclo continuará indefinidamente até que você reconheça que a vitimização é uma ferramenta de controle que exige limite firme, não compaixão que cede. Marco Aurélio resumiu isso com perfeição.
Compaixão sem limites não é virtude. É vulnerabilidade que manipuladores exploram com maestria. Sua compaixão é bela, mas precisa de sabedoria para saber quando aplicá-la. Aplicada ao sofrimento genuíno, é remédio. Aplicada à vitimização manipulativa, é veneno que adoece ainda mais a relação. E só você pode fazer essa distinção, observando padrões com honestidade, em vez de reagir automaticamente a cada demonstração de sofrimento. 10ª señal. Não tolera que outros tenham sucesso sem sabotá-lo. Há algo particularmente revelador na forma como o filho narcisista reage quando alguém próximo conquista algo importante. Não com celebração genuína, não com alegria compartilhada, não com orgulho pelo sucesso alheio, mas com sabotagem, às vezes sutil, às vezes evidente, mas sempre presente. Porque, na mente narcisista, o seu sucesso é uma ameaça. Ele não consegue tolerar que você brilhe, porque enquanto você brilha, ele não é o centro, não é o mais especial, não é o único importante. E essa tolerância zero ao sucesso alheio se manifesta em padrões específicos que você provavelmente já vivenciou. Minimização. Não é tão impressionante. Muita gente faz isso. É mais fácil do que parece. Cada comentário é desenhado para diminuir sua conquista, para fazê-la parecer menos significativa. Porque se o seu sucesso é significativo, ameaça a necessidade dele de ser o único especial no ambiente. Criticismo. Mas você deveria ter. Se tivesse feito X, seria melhor. Não é perfeito porque cada crítica é uma tentativa de encontrar falhas, garantindo que, mesmo no seu momento de sucesso, ele mantenha a posição superior, apontando o que você fez errado. Mudança de foco. Logo após você anunciar sua conquista, ele anuncia algo próprio, seu próprio feito, sua própria história que exige atenção. Tudo para desviar o foco do seu sucesso para ele. Ou sabotagem direta. Arruína o momento, gera conflito, cria drama, faz algo que garante que sua celebração seja interrompida, porque a sua alegria é o desconforto dele, e eliminar a sua alegria é a forma mais rápida de eliminar o desconforto interno. Marco Aurélio escreveu algo sobre pessoas incapazes de celebrar o sucesso alheio. Aquele que não consegue alegrar-se pelo bem do outro revela que seu senso de valor depende inteiramente da comparação. E essa dependência o torna inimigo de todo sucesso que não seja o seu. Essa é a tragédia do narcisista. Ele não consegue desfrutar do sucesso das pessoas que diz amar, porque sua estrutura não permite um amor que celebre o outro. Permite apenas um amor transacional, onde o outro existe para validar sua grandeza. Então, quando o outro tem sucesso de forma independente, isso não é motivo de celebração. É uma ameaça que precisa ser neutralizada por meio de minimização, crítica ou sabotagem direta. Sêneca observava isso de forma clara nos narcisistas. O invejoso não sofre pelo que lhe falta, sofre pelo que os outros têm. E esse sofrimento o impulsiona a destruir o bem alheio, em vez de construir o próprio. Essa é exatamente a dinâmica do filho narcisista diante do sucesso de irmãos, pais ou qualquer pessoa próxima. Ele não trabalha para crescer mais. Trabalha para diminuir ou destruir a conquista do outro, porque se o valor dele depende de ser superior, todo sucesso alheio é uma ameaça direta. E eliminar a ameaça é mais fácil do que crescer de verdade. Epicteto ensinava algo essencial para se proteger disso. Não compartilhe suas vitórias com quem não é capaz de celebrá-las. Não por vingança, mas por proteção. Quem sabota sua alegria não merece acesso aos seus momentos vulneráveis de celebração. Isso é profundamente doloroso quando se trata do seu próprio filho. Seu impulso natural é compartilhar conquistas com a família, buscar celebração conjunta, querer que seus sucessos sejam reconhecidos por quem está perto. Mas, se seu filho narcisista sabota consistentemente cada momento de sucesso,
Compartilhar com ele não é conexão. É vulnerabilidade que será usada contra você. A prática que revela se esse padrão está presente é brutalmente clara. Pense nas últimas vezes em que você compartilhou uma conquista significativa com seu filho. Como ele reagiu? Com alegria genuína? Com celebração sincera? Com orgulho verdadeiro pelo que você conquistou? Ou com minimização, crítica, mudança imediata de foco para si mesmo? Ou criação de conflito que estragou o momento? Se for o segundo caso de forma consistente, você não está vendo reações pontuais de insegurança normal. Está vendo incapacidade estrutural narcisista de tolerar que outros brilhem sem sabotagem. Marco Aurélio fazia algo específico com pessoas assim. Não compartilhava vitórias pessoais com quem não era capaz de celebrá-las de verdade. Não por crueldade, mas porque entendia que compartilhar sucesso com quem o sabota não cria conexão. Cria oportunidade para feridas desnecessárias. Então reservava a celebração de suas conquistas para pessoas capazes de alegria genuína pelo bem alheio. E mantinha relações com sabotadores em território neutro, onde seu sucesso pessoal não era exposto. Sêneca também advertia sobre o custo de buscar validação de quem não pode oferecê-la. Aquele que busca a celebração do seu sucesso em quem o inveja está procurando água no deserto. E essa busca inútil só aprofunda a sede enquanto o esgota completamente. Essa é a sua experiência se continuar buscando celebração genuína em um filho narcisista. Cada sucesso compartilhado na esperança de alegria conjunta é respondido com sabotagem. E cada sabotagem deixa você mais ferido, mais confuso, perguntando-se por que o próprio filho não consegue alegrar-se pelo seu bem. A resposta é que a estrutura narcisista torna essa alegria impossível. O seu sucesso ameaça a necessidade dele de sentir-se superior. E essa ameaça ativa a sabotagem automática. Não é pessoal no sentido de ódio direcionado a você. É estrutural no sentido de que qualquer sucesso alheio ativa o mesmo padrão. Epicteto encerrou isso com uma instrução libertadora. Celebre suas conquistas com quem pode celebrá-las com você, não com quem as vive como ameaça pessoal. Sua alegria merece espaço seguro, não campo minado onde cada vitória será sabotada. Essa é a liberdade que você precisa assumir. Parar de buscar no seu filho narcisista aquilo que a estrutura dele torna impossível oferecer. Parar de compartilhar de forma vulnerável, esperando celebração que sempre se transforma em sabotagem. Parar de se ferir repetidamente esperando que desta vez será diferente. Não será diferente, porque o padrão não é uma escolha consciente que ele pode simplesmente mudar. É uma estrutura de personalidade que opera automaticamente. E proteger-se desse padrão não é abandoná-lo. É reconhecer que tipo de relação é possível e ajustar suas expectativas à realidade. Marco Aurélio resumiu isso com sabedoria final. Aceite as pessoas como elas são, não como você gostaria que fossem. Quando você aceita que alguém não pode celebrar seu sucesso, deixa de se ferir esperando o impossível. Essa aceitação não é resignação triste. É clareza libertadora que permite proteger sua alegria, compartilhando-a apenas onde ela pode ser honrada. E essa proteção é exatamente o ato de amor próprio que você precisa depois de anos, dando a quem apenas toma e sabota. A verdade que você precisa ouvir, mesmo que doa. Você chegou ao final desses 10 sinais. E se foi honesto enquanto escutava, provavelmente reconheceu padrões que doem admitir. Talvez tenha reconhecido todos os sinais, talvez apenas alguns. Talvez os tenha visto com uma clareza devastadora que você não queria ter. Porque admitir que seu filho opera a partir do narcisismo não é apenas reconhecer um diagnóstico. É admitir que a relação que você tem não é a relação que imaginou ter, que provavelmente nunca será a relação que você esperava.
que exigirá limites mais rígidos, expectativas mais baixas e uma proteção muito mais firme da sua paz do que qualquer pai gostaria de precisar com um filho. E essa admissão é devastadoramente dolorosa. Marco Aurélio escreveu algo sobre aceitar verdades dolorosas a respeito de pessoas próximas. A verdade é preferível à ilusão confortável, porque apenas a verdade, por mais dolorosa que seja, permite agir com clareza em vez de negação. E essa clareza é o único fundamento sobre o qual se pode construir proteção real. Essa é exatamente a proposta desses 10 sinais. Não patologizar cruelmente seu filho, não desistir completamente da relação, não abandonar toda a esperança, mas enxergar com brutal honestidade o que você está realmente enfrentando, porque, enquanto você operar a partir da negação, enquanto continuar acreditando que, se eu encontrar a forma certa de alcançá-lo, ele vai mudar, você permanecerá preso a ciclos que o destroem, dando mais esperando uma reciprocidade que não virá, justificando comportamentos que não deveriam ser justificados, culpando-se por padrões que você não causou, e esse ciclo não apenas o destrói, ele perpetua exatamente os padrões narcisistas que precisam ser confrontados com limites firmes. Sêneca escreveu algo específico sobre o momento de despertar para realidades dolorosas. Há um momento em cada vida em que você deve escolher entre o conforto da negação e a dor da clareza. E embora a clareza doa no início, ela é o único caminho para a liberdade real. Teibi somato, este é esse momento para você. O momento de escolher entre continuar na negação confortável sobre quem seu filho é, ou despertar para a clareza dolorosa sobre os padrões narcisistas que ele apresenta. A negação é mais confortável agora. Ela permite continuar esperando que ele mude. Protege você de admitir o quão disfuncional é a dinâmica. Mas esse conforto tem um custo enorme. Mais anos da sua vida presos em ciclos destrutivos que não vão melhorar. A clareza dói agora. Ela o obriga a admitir verdades que você não queria admitir. Exige que você solte esperanças às quais estava agarrado. Mas essa clareza também liberta. Ela permite estabelecer limites necessários, proteger sua paz e construir o único tipo de relação sustentável com uma pessoa narcisista. Uma relação baseada em limites firmes, não na esperança de uma mudança profunda. Epicteto ensinava algo radical sobre relacionar-se com pessoas narcisistas depois de reconhecer os padrões. Você não pode mudar a natureza delas. Só pode mudar sua resposta à natureza delas. E quando muda sua resposta de resgate constante para limite firme, você não abandona a relação. Você a transforma na única versão sustentável possível. Essa transformação é exatamente o que você precisa. Não desistir completamente, mas ajustar radicalmente o que você espera, o que oferece e o que tolera. Limites onde antes você dava sem limites. Clareza onde antes operava na negação. Proteção da sua paz onde antes você sacrificava tudo. E esses ajustes não são abandono do seu filho. São o único ato que preserva sua capacidade de continuar presente de forma sustentável. Porque, se você continuar nos padrões atuais, eventualmente entrará em colapso, e então não poderá estar presente de forma alguma. Marco Aurélio também reconhecia algo crucial sobre a culpa parental. Nem todo problema em um filho é reflexo de falhas na criação. Alguns padrões de personalidade se desenvolvem, apesar de uma criação razoável. E aceitar isso não é abdicar da responsabilidade, é reconhecer a realidade. Essa é a libertação da culpa que você provavelmente carrega há anos. Nem tudo é sua culpa. Nem todo o problema do seu filho existe porque você falhou como pai. O narcisismo tem componentes genéticos, temperamentais e ambientais que vão além da criação parental. E,
embora sua criação não tenha sido perfeita, porque nenhuma é isso, não significa que você causou o narcisismo dele. Você pode ter contribuído para alguns padrões sem ser responsável pela estrutura completa. E distinguir entre o que realmente é sua responsabilidade e o que pertence à estrutura de personalidade dele é essencial para a sua sanidade. Sêneca encerrou seus escritos sobre isso com algo libertador. Você fez o que pôde com o conhecimento que tinha. E se tivesse sabido melhor, teria feito melhor. Mas não sabia. Então fez o seu melhor esforço imperfeito. E esse esforço merece ser honrado, não eternamente punido. Essa é a graça que você precisa se conceder. Você fez o melhor que pôde com os recursos e o conhecimento que tinha. Não foi perfeito, mas foi um esforço honesto. E esse esforço merece reconhecimento, não culpa perpétua. Epicteto encerrou seus ensinamentos sobre relações difíceis com uma instrução final. Ame as pessoas como elas são, não como você deseja que sejam, porque o amor baseado em quem você deseja que elas sejam não é amor real, é apego à fantasia. E esse apego mantém você em dor constante quando a realidade não corresponde à fantasia. Esse é o ato final de amor que você precisa praticar com seu filho narcisista. Amá-lo como ele é, não como você deseja que ele seja, não como você imagina que poderia ser se apenas mudasse, mas como ele é agora, com todos os padrões narcisistas que apresenta. Esse amor não significa tolerar abuso, não significa dar sem limites, não significa sacrificar sua paz. Significa vê-lo com clareza, estabelecer limites adequados para quem ele é e soltar as expectativas sobre quem você gostaria que ele fosse. Porque somente quando você solta a fantasia consegue se relacionar com a realidade. E somente quando se relaciona com a realidade consegue se proteger de forma adequada. Os 10 sinais que exploramos não são um diagnóstico clínico formal. São padrões de comportamento que indicam narcisismo provável. E reconhecer esses padrões é o primeiro passo para se proteger da manipulação constante. Não o último passo. O primeiro, porque, depois do reconhecimento, vem o trabalho de estabelecer limites firmes, mantê-los sem ceder à manipulação e construir uma vida própria que não dependa da mudança dele. Esse trabalho é longo, é difícil, é doloroso de formas que apenas pais nessa situação compreendem, mas é o único trabalho que leva à liberdade real, liberdade dos ciclos destrutivos, liberdade da culpa indevida, liberdade da esperança que aprisiona. Marco Aurélio viveu essa sabedoria final. Faça o que está sob seu controle, solte o que não está, e aprenda a distinguir entre os dois com clareza brutal. Sob seu controle estão seus limites, suas respostas, a proteção da sua paz, a decisão de agir com clareza. Fora do seu controle estão a estrutura narcisista dele, a escolha dele de mudar ou não mudar, a resposta dele aos seus limites. E quando você opera a partir dessa distinção, quando faz a sua parte sem tentar controlar a dele, encontra uma paz que não depende de ele mudar. Essa paz é seu direito, sua necessidade, sua única forma de sobreviver de maneira sustentável a essa relação. E proteger essa paz com firmeza não é egoísmo. É o único ato que permite continuar sendo pai, sem se destruir completamente no processo. Você tem permissão para estabelecer limites. Tem permissão para proteger sua paz. Tem permissão para soltar a culpa que não lhe pertence. E tem permissão para amar seu filho exatamente como ele é, a partir de uma distância segura, com limites firmes que preservem sua capacidade de continuar amando de forma sustentável. Esse é o único tipo de amor que sobrevive a uma relação com um narcisista, não o amor que dá sem limites até colapsar, mas o amor que dá com sabedoria, dentro de limites que protegem quem dá.
E esse amor, embora diferente do que você imaginou, é o único amor real possível nessa situação. Sêneca ofereceu palavras finais que resumem tudo isso. Viver bem é o maior ato de amor. E quando você vive bem, estabelecendo limites necessários, não abandona quem ama. Mostra, pelo exemplo, como é uma vida sustentável. E esse exemplo vale mais do que todo o resgate que você poderia oferecer. Viva bem. Proteja sua paz. Estabeleça limites firmes. Não como abandono, mas como o único ato de amor sustentável possível. E esse ato, por mais difícil que seja, é exatamente o que tanto você quanto seu filho precisam. Você, para sobreviver. Ele, para finalmente encontrar um limite real em um mundo que não cederá ilimitadamente como você cedeu. Esses limites são amor, mesmo que não pareçam amor agora. São o amor mais profundo, aquele que ama o suficiente para dizer a verdade, mesmo quando dói. E essa verdade é: basta, não tolerarei mais manipulação, não darei mais sem limites, não sacrificarei mais a minha paz. Eu te amo, e porque te amo, estabelecerei os limites de que ambos precisamos, mesmo que por enquanto só eu consiga reconhecer isso. Sua voz é essencial aqui mais do que você imagina. Cada reflexão que você compartilha fortalece e eleva esta comunidade, porque este não é um espaço qualquer. É um círculo de mentes que escolhem viver com consciência, com disciplina e com caráter. Cada um de vocês deixa uma marca, e a reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte deste lugar, não como enfeite, mas como um lembrete do tipo de guerreiro que decide pensar, sentir e agir com clareza estoica. Porque esta é uma comunidade que não foge da dor, atravessa a dor com coragem. Uma comunidade que não busca consolo barato, busca sabedoria. Uma comunidade que não se quebra diante da adversidade, transforma-a em força. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está mudando. Algo despertou. Algo está pedindo mais. Por isso, antes de sair, vá até a descrição. Lá você encontrará os caminhos que preparamos para que continue fortalecendo a sua mente. Eles não estão ali por acaso. Cada um foi criado para ajudar você a aprofundar, a se fortalecer por dentro e a voltar sempre que precisar para esse lugar onde nada e ninguém consegue tirar a sua paz. Assinar o canal não é um favor ao podcast. É um ato de respeito por si mesmo. É decidir que você não quer voltar a viver no piloto automático. É comprometer-se a pensar de outro modo, a sentir com mais ordem, a viver com mais intenção. Porque toda segunda, quarta e sexta, publicamos reflexões feitas para acompanhar você quando a vida pesa, quando a mente agita, quando você precisa de uma palavra que lembre quem você é. Não nos seguir é correr o risco de perder exatamente a lição de que você pode precisar no seu momento mais difícil. E se você escolher ir um passo além, se decidir tornar-se membro, entenda algo com total clareza. Você não está doando, você está sustentando uma missão. É graças a você que essa chama não se apaga. É graças a você que podemos continuar expandindo o estoicismo como refúgio para milhões de pessoas que hoje lutam para não desistir. Seu apoio mantém este podcast vivo, forte e em crescimento. Você não é um espectador, é parte do pilar que sustenta esta comunidade. Nos vemos no próximo encontro do Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida cotidiana. Enquanto isso, aproveite as sessões recomendadas que você encontrará na descrição para continuar o seu caminho. E até que nos encontremos novamente, não esqueça disto: você é o dono da sua percepção, o guardião da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Esse é o legado do estoicismo. Essa é a arte de tornar-se invencível.